Você já se viu em uma situação em que simplesmente não sabia o que fazer? Talvez você tenha uma grande decisão a tomar, talvez esteja enfrentando uma grande crise, pode ser que tenha um filho rebelde, tenha feito algo estúpido, não sabe como entrou nessa bagunça e muito menos não sabe como sair dela. Eu quero ler com você o que está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. 2 Reis, capítulo 4, o versículo 1 ao 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ele e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vive do resto. Eu vou orar. Querido Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus, e como Deus, o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, louvor e adoração. Obrigado, Pai, porque mesmo impedidos de estar na tua casa em um tempo físico, nós não somos impedidos de podermos meditar na palavra do Senhor. Assim, ó Deus, esteja falando com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O que descobrimos no texto é uma mulher presa na rede das contradições da vida. Ela está no meio de uma crise. Ela está enfrentando desafios e contradições, de dificuldades e crises circunstanciais. Uma coisa está bem clara: ela não sabe o que fazer. Eu vou conversar com você sobre o que fazer
quando você não sabe o que fazer. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Primeiramente, o que fazer quando você não sabe o que fazer? Não ignore os problemas. Não ignore os problemas. Quando nós olhamos para o versículo 1, fica bem claro que essa mulher, ela tem problemas, e todos esses problemas são bem conhecidos por ela. Você pode entender que essa mulher, assim nos diz o versículo 1, que o marido dela havia morrido. Isso é, essa mulher é viúva. Essa mulher, ela é viúva. Ela está numa posição vulnerável. Ela está sem marido. O chefe da casa morreu. Aquele que providenciava todas as coisas para suprir as necessidades do seu lar não vive mais. Mas nós também podemos observar que essa mulher, ela tem uma crise financeira. O versículo diz que um credor estava chegando, e esse credor estava indo até a casa da viúva para receber uma conta que pode ser que o seu marido tenha feito, ou que ela mesma havia realizado, ou talvez, apenas talvez, como se diz em nossos dias. O que nós precisamos entender é que essa mulher, sem o seu marido, ela estava em grandes dificuldades em relação ao que existia de compromisso para ser pago. E agora, sem o seu marido, ela encontrava em dificuldades em ter as condições necessárias para pagar aquele credor. Assim, nós podemos entender que essa mulher, ela tem 3 dificuldades. Primeiro, ela perde o marido. Segundo, ela é viúva. E terceiro, ela está correndo o risco de perder os filhos. Uma situação que a deixa em uma condição em que ela não sabe fazer quanto ao que deveria fazer. Mas nós temos um outro ensinamento. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Não se envergonhe de pedir ajuda. Não se envergonhe de pedir ajuda. Você pode observar que essa mulher, ela foi visitada por um profeta de Deus, o profeta Eliseu. O profeta Eliseu chega até a casa dessa mulher viúva. E assim que ele chega à casa dessa viúva, ela vai até a presença de Eliseu e clama a Eliseu. Ela fala alto com Eliseu. Ela pede ajuda de uma forma que fica bem clara que ela precisava de um auxílio naquele momento. E ela recorre agora a Eliseu, um homem de Deus, e via nesse homem as condições para que ele pudesse auxiliar. É importante nós podermos parar e pensar, refletir, entendendo que hoje não é difícil de nós encontrarmos pessoas com dificuldades. Mas poucas pessoas têm coragem de pedir ajuda. Poucas pessoas têm coragem de compartilhar, de falar que está vivendo dificuldades. Existem muitas pessoas que faz de conta que não está acontecendo nada.
que não existe nenhum problema, que não sabe nada sobre o que está à sua volta, em que se traduz em problemas e mais dificuldades. Eu quero te falar que passar por problemas não é vergonhoso. Você e eu, nós passamos por problemas não é porque nós escolhemos passar por dificuldades. Eles surgem. E muitas vezes os problemas surgem, tornando-se uma oportunidade para sermos ajudados. Quando nós olhamos para essa verdade, é bom nós lembrarmos do exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um grande servo de Deus, um grande homem de Deus, mas tudo o que ele fez para Deus não traduziu em uma proteção em que ele não tivesse problemas e dificuldades. Ele enfrentou muitos problemas, muitas dificuldades, e em um momento em que estava em dificuldade, ele viu, quando foi ajudado pelos crentes da comunidade de Filipos, ele viu aquela situação como sendo uma oportunidade que Deus havia providenciado para que aquelas pessoas pudessem auxiliá-lo. Nós precisamos entender que as dificuldades existem. E quando nós buscamos a ajuda de uma pessoa que conhece Deus, que serve a Deus, fica mais fácil de resolver. O filósofo francês Blaise Pascal disse: nossa principal doença é o orgulho que nos separa de Deus. Tem muitas pessoas que preferem continuar nos problemas e manter o seu orgulho do que pedir ajuda e ser socorrido. Mas eu quero ainda te falar que o que fazer quando você não sabe o que fazer. Ouça quem ouve Deus. Ouça quem ouve Deus. Quando nós olhamos o versículo 3 até o versículo 6, nós temos a convicção, a certeza que Elias estava com a viúva, e Elias não estava ali insensível àquela situação. Ele não estava fazendo de conta que não estava vendo nada. Ele não estava fazendo de conta que aquela viúva não estava em dificuldade. Ele não estava fazendo de conta que aquela mulher estava em apuros. Ele vê a situação e agora ele chega para aquela mulher e pergunta o que ele podia fazer. Que te hei de fazer? Ele sabia que aquela mulher não conseguia resolver aquela situação sozinha. Mas o que nós precisamos entender é que a ajuda que Eliseu oferece parece ser muito estranha. Aquela mulher, ela tinha um azeite que equivalia a uma pequena porção de óleo. E agora Elias, ao falar que ia ajudar aquela mulher, ele pede para que ela pede um dos filhos para buscar vasilhas e mais vasilhas. Talvez no nosso entendimento, Eliseu não tinha entendido muito bem o problema. Não é que ela estava com excesso de azeite em casa e não tinha onde guardar. A realidade é que ela não tinha azeite, como também não tinha vasilha. Em não tendo azeite, não tendo vasilha, talvez, segundo o nosso pensamento, o certo teria sido Eliseu pedir para que ela pudesse ir até a vizinhança e pedir azeite, não vasilhas vazias. Muitas vezes, diante das crises, dos problemas,
que nós ouvimos por parte de Deus, através de pessoas às quais o próprio Deus envia para nos orientar, para nos ajudar, chegam com propostas que parecem ser totalmente contrárias da situação em que nós estamos vivendo e enfrentando. Sabe por quê? É porque Deus tem coisas extraordinárias, maravilhosas para fazer. Deus, Ele não age segundo o nosso costume. Deus não age segundo o nosso modo de entender que fazendo assim ou daquele outro jeito vai resolver o problema. Deus é Deus que sabe como agir. Deus nunca age errado. E nós podemos observar que a partir daquele momento em que aquela mulher chega com as vasilhas e vai para um lugar retirado, os filhos vão trazendo as vasilhas e as vasilhas vão ficando cheias, as vasilhas vão ficando cheias, vão ficando cheias, vão ficando cheias. O problema está sendo resolvido. Não de acordo com que talvez seria uma solução mais previsível, que era pegar azeite emprestado das vizinhas. E nós podemos observar que Deus, Ele agiu por intermédio de Eliseu, e aquela viúva precisou ouvir as instruções de Deus por intermédio do profeta do Senhor. Talvez as pessoas ficam esperando soluções para os problemas e fica pensando que Deus vai mandar um anjo. E Deus, de repente, está providenciando alguém que o conhece, alguém que o serve, alguém que é temente a Ele, para chegar até você e dizer o que você deve fazer. Você tem decisões para frente. Entre essas decisões, você tem em ouvir aqueles que ouvem a Deus e falam com você, ou ficar ouvindo dos seus problemas, das suas dificuldades, das circunstâncias desesperadoras que você enfrenta, dificuldades terríveis, ou você tem a decisão de ouvir a Deus ou ouvir quem ouve a Deus. A decisão é sua. Você pode ficar ouvindo o que os seus problemas estão lhe dizendo. Você pode escolher em ouvir quem ouve Deus para te ajudar. Mas eu quero te falar uma última lição que nós temos: o que fazer quando você não sabe o que fazer. Resolva a situação com honestidade. Quando nós olhamos para o versículo 7, o último versículo do texto que nós lemos, o texto vai nos dizer que aquele homem de Deus, ao saber que as vasilhas estavam todas cheias, que ela tinha uma quantidade suficiente para vender e quitar a sua dívida e ainda ter para sobreviver, aquele homem de Deus disse para essa mulher: agora você vai e vende o azeite. Agora você vai e vende o azeite e quita a sua dívida. Aqui nós temos uma lição maravilhosa. Esse homem de Deus, ele não está ensinando que a providência de Deus é um truque profético ou um show da fé. Ele está dizendo para essa mulher que agora ela tem o suficiente para que honestamente ela saia, vende esse azeite, com o dinheiro que ela vai obter da venda do azeite, ela paga a dívida.
E depois, o que restou é para ela sobreviver com os seus filhos. Aqui nós precisamos parar e observar que nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhuma crise é motivo para agir de uma forma desonesta. Você possivelmente já viu muitas pessoas, diante das dificuldades, das crises, agir com desonestidade. Aproveitam uma oportunidade e da confiança da pessoa e age de uma forma desonesta. Pode ser que aproveita da confiança que tem num trabalho e aproveita dessa confiança para tirar vantagem de um modo desonesto. E assim até parece que crises faz com que agir com desonestidade para ter a solução do que está causando problema se tornou certo e na verdade é errado. Nós não conseguimos a solução para o que está errado de uma forma errada. Nós conseguimos o que vai resolver o nosso problema quando nós agimos com honestidade. Essa mulher, ela foi honesta. Essa mulher, ela foi honesta com Deus. Daquele óleo que Deus proveu para ela, ela separou uma parte para Deus. Desse azeite que Deus proveu para ela, o próprio Deus lhe deu condições para agir de uma forma honesta e fazer com que ela pudesse ter o que necessitava para saldar aquele débito. Hoje nós temos problemas, e muitos problemas, e o que nós vemos em inúmeras vezes é que às vezes querem resolver aquilo que está errado de uma forma mais errada. E vai juntando problemas sobre problemas, problemas sobre problemas, e a solução fica mais distante, fica mais longe. Fica mais longe. Aqui é importante nós podermos parar, e eu gostaria que você pudesse observar esse detalhe. Possivelmente, você já ouviu que ao passar por dificuldades, por problemas, vale tudo para resolver. E não vale tudo. Não vale tudo. Não vale criar mais problemas para resolver um problema. Vale agir de uma forma honesta, buscando a solução para a devida situação. Essa mulher, por mais dificuldade que ela estivesse enfrentando, essa mulher correndo o risco de perder os seus filhos como forma de pagamento para aquela dívida, ela não agiu com desonestidade. Ela foi honesta. Ela foi honesta. E aqui nós temos um grande exemplo para os tempos difíceis que nós vivemos. Dificuldades não significa que agir de qualquer forma para resolvê-las está certo. Não está. Deus tem a maneira certa para nos ajudar de uma forma correta a resolver as nossas dificuldades. Às vezes é preciso uma crise em nossas vidas para testar a nossa fé, para nos mostrar os limites da nossa própria força e a suficiência da nossa força. Eu quero te dizer que existem situações que, por mais força que você e eu tenhamos, nós não conseguimos resolvê-las. O que nós precisamos entender é que precisamos confiar na provisão de Deus. Na provisão de Deus. Eu digo para você que não sabe o que fazer
quando não se sabe o que fazer, faça das dificuldades uma oportunidade para conhecer melhor a Deus. Faça das suas dificuldades uma oportunidade maior para você conhecer a Deus. Deus, Ele conhece os nossos problemas, Deus conhece as nossas dificuldades, e pode ser que você ainda não conheça esse Deus. Conheça esse Deus. Aproveite os tempos de adversidade para fazer dessas dificuldades uma oportunidade para conhecer melhor a Deus. Que Deus te abençoe e que Deus providencie o que vai resolver os seus problemas e as suas dificuldades. Que Deus te dê ânimo e siga em frente, porque Deus está conosco sempre. Eu vou orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por nós podermos ouvir a Tua palavra e sabermos que aqui nós temos toda a instrução que o Senhor tem para cada um de nós, quanto ao que nós devemos fazer quando não sabemos o que fazer. Obrigado porque o Senhor conhece todas as coisas. Obrigado porque o Senhor sabe todas as coisas. E nós temos alegria em podermos dizer que não somente sabe, mas também nos ajuda em tempos de dificuldades. Ó Deus, eu não sei o que as pessoas que estão vendo esse vídeo, aquelas que verão, estão passando na vida, mas o Senhor sabe. E é justamente pelo fato do Senhor saber, é que eu te peço humildemente, que o Senhor as ajude, que o Senhor, ó Deus, providencie a solução, que o Senhor, ó Deus, providencie a saída para as dificuldades enfrentadas. E que assim, ó Deus, esse tempo seja um tempo oportuno para que possam te conhecer melhor e assim saber que o Senhor é um Deus bom. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.